E aí, pessoal, sejam bem-vindos à Maratona de Debates. E esse é o presente de Natal da Brasil Paralelo para você. Lembrando que durante essa semana você vai ter a última chance de se tornar membro assinante da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É um desconto exclusivo para essa semana de debates que encerra nessa sexta-feira. Na plataforma de membros da Brasil Paralelo você pode ter acesso a diversos cursos, entrevistas, documentários, debates como esse que você vai ver durante essa semana, enfim, uma infinidade de conteúdos, e ainda financia Brasil Paralelo para que continue produzindo seus documentários e impactando o Brasil. Aproveita que é o final do ano para a gente começar 2020 com o pé direito e torne-se assinante da Brasil Paralelo. Nos vemos na plataforma de membros e até breve. Boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira noite da Maratona de Debates Brasil Paralelo. O tema de hoje é educação e para explorar um pouco mais esse senso comum, a gente está aqui com os nossos convidados Bruno Lamoglia, psiquiatra, João Malheiro, diretor da Escola Porto Real do Rio de Janeiro e Fernando Conrado, nosso cientista político. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui. Estou muito feliz. No nosso escritório novo, que a gente já está inaugurando com essa maratona de debate aí. E para começar o tema, eu queria só propor uma análise do discurso atual da educação, né? Que é: a educação está em crise atualmente? Ou isso talvez é uma visão um pouco exagerada, aquela coisa de que nós sempre dizemos que o período anterior era melhor que o atual? Vocês entendem que há uma crise no setor educacional ou não? Bom, se me permitem, claro. Eu acho que se houve sempre crise, agora há uma super crise. Porque, efetivamente, né, ao longo desses últimos 40 anos, foi se perdendo, eu diria, o básico da educação, que é para que serve a escola. Afinal, para que serve a escola? É para ensinar matemática, português, conhecimentos técnicos? Quando um pai hoje pensa numa boa escola, o que ele pensa? Não, qual é a escola que está aprovando mais no Enem? Então, vou pôr meu filho lá, porque bota meu filho no Enem. Eu falo, óbvio, isso aí é uma coisa que tem que se preocupar realmente. Mas a escola, sinceramente, existe só para isso. E quando isso foi sendo, de alguma maneira, valorizado e os empresários da educação começaram a ver que isso era então o objetivo da escola, então é óbvio que a ciência da educação foi se empobrecendo. E o que é a ciência da educação? A ciência da educação não é colocar pessoas na universidade. Isso é uma pobreza imensa, isso é esquecer o foco do problema. Na minha concepção, e isso que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate de hoje, é assim: educar é formar uma pessoa humana. Olha que desafio. Você tem na minha frente uma criança que ela é singular, única, irrepetível, maravilhosa, que eu tenho que ajoelhar, onde eu vejo ali uma inteligência que eu tenho que desenvolver, que demora muito tempo para trabalhá-la. Tem ali uma vontade, que ela é poderosa, mas que tem medo do sofrimento. E temos uma afetividade maluca na criança, que há que então arrumá-la e harmonizá-la com a inteligência e com a vontade. São esses três motores que eu gosto de imaginar, essa aeronave, três motores, né, que tem que ordenar esses motores, ajustá-los, integrá-los, para que nesse equilíbrio interior comece a nascer, atenção que eu vou falar agora, uma consciência de quem é você. O fim da educação é desenvolver a autoconsciência de quem é cada pessoa humana. E quando você descobre isso, caramba, a tua vida muda, o sentido da tua vida, a tua liberdade, a tua vibração. Já sei para que eu existo, qual é a minha missão, qual é o meu papel. Agora, senhores pais que estão nos assistindo, você está preocupado que o seu filho se encontre? Ou que o seu filho passe numa boa faculdade, consiga um bom emprego e você tenha um bom rendimento no futuro quando for vovô? É isso que você está preocupado? Então, eu acho que essa é a crise do momento. Se perdeu o foco. Para que existe a educação? Para que existe a escola? A escola não existe só para formar inteligências soltas para fazerem coisas e ganharem dinheiro no futuro. Isso é muito pouco. Eu não me satisfaço como educador, eu acho isso uma desonestidade educacional. Eu, como educador e como diretor da minha escola, quando eu vejo uma pessoa
entrando na minha escola, eu vejo assim, aqui está mais uma criança que eu tenho uma imensa oportunidade de torná-la uma pessoa muito boa. Portanto, uma pessoa que vai se realizar como pessoa ao longo da sua vida, porque ela vai se encontrando aos poucos, como qualquer pessoa humana que vai se encontrando aos poucos. Ninguém se encontra quando tem 7 anos, 9 anos, 11 anos, ela vai se encontrando aos poucos, e vocês mesmo foram se encontrando aqui como um psicólogo, como um cientista, as pessoas vão percebendo isso ao longo da vida. Você acabou de dizer que agora virou um fotógrafo, isso foi uma coisa que nasceu de repente, quer dizer, muito bacana, a pessoa vai se encontrando, então isso é um processo longo. Então a escola existe para a pessoa se encontrar, para ser aquele que é, ou a escola existe para simplesmente criar ali um conhecimento técnico que vai me ajudar a me preparar para um Enem, para um vestibular, seja qual for, e no futuro a pessoa vai ganhar um dinheiro. Se é para isso, então há uma crise muito grave. E só para completar, que não podemos deixar de falar isso, obviamente, esse processo de 40 anos, olha quantas gerações já foram por trás desse pensamento. Então, os pais atuais, vêm já de umas 3 ou 4 gerações intoxicadas com esse princípio materialista. Não é verdade? A escola está para fornecer empregados, funcionários, empreendedores, empresários, para que ganhem dinheiro. Essa visão materialista que os pais trouxeram e hoje põem nos filhos e vão canalizando cada vez mais, qual é a escola que me dá isso no meu filho? Então, essa visão materialista se perde toda essa visão mais transcendental da vida, que é a base da educação. O que vocês acham? Eu acho a parte engraçada disso aqui, do professor que já tocou de primeiro ponto, essa grande questão da crise da educação, a gente pode remontar aos primórdios, há 2.500 anos atrás, com Aristóteles, Platão e Aristóteles, né? Platão, na sua República, traz isso. A grande resposta para a República é a educação. Tanto que o Aristóteles dizia isso também, tem uma frase muito singular do Aristóteles que ele diz, entrega-me um homem que entrega-me uma criança que até os 7 anos te devolverei um homem. Até os 7 anos, olha essa tenridade. Isso. E aí a gente tem o liceu aristotélico e a academia platônica, né? Eles têm esses ambientes de escolaridade. E aí vem um ponto importante para a gente já trazer de cara para essa questão, que é a dualidade, a dicotomia entre educação e escolaridade. Isso. A gente tem altos níveis de escolaridade hoje em dia, mas as pessoas não têm educação. Muitas pessoas, por exemplo, no ramo da medicina, tem muitos homens médicos que eles entram eu tenho muitos amigos médicos aí, com todo respeito aos meus amigos que eu amo muito, mas os assuntos de muitos deles só tem de 2 tipos. Ou ele ama a ciência, ele é um cientista e só fala do trabalho dele, do que ele faz, tal, ou outro tipo que só fala de carro, mulher e dinheiro. Por quê? Porque esses caras entraram na faculdade, no colégio, com 6 anos, saíram com 16, foram para a faculdade, saíram com 23, fizeram uma residência, segunda residência, terceira residência. Eles se dedicaram à escolaridade a vida toda para se tornarem, essa profissão nobilíssima que nós temos da medicina. Só que eles não têm um grande toque, muitas vezes, na existência humana, nessa vivência, nessa tocar o mundo, conhecer o mundo, viajar, aprender, leitura, bagagem filosófica, bagagem intelectual, e muitas vezes eles percorrem só esse caminho do conhecimento técnico, que é a escolaridade. Então o que o professor vem tocar, primeiramente para nós aqui, é o que nós queremos? Uma educação técnica altíssima ou nós queremos a formação do caráter do cidadão? Né? E aí eu me lembro do Dr. Bruno, que trouxe para nós um grande pensamento do Nietzsche, que é torna-te quem tu és, né? E quem é que eu devo ser e quem eu devo me tornar? E aí vem essa figura do professor, aí vem essa figura do pensador, do mestre Yoda, né? Do Virgílio, do Dante Alighieri, esse mestre que vai te pegar pela mão e tu vai caminhar por essa selva oscura que tu te encontra no meio do caminho da tua vida. Então, no meu primeiro pensamento aqui, existe uma crise da educação? Claro que existe. Agora, quando é que começou essa crise? Lá no Platão já, eles já reconheciam que tinha esse déficit no perspassar da traditio e dos mores, né? Da tradição e dos costumes. Então, nessa caminhada que já tinha lá, eu concordo com o professor em gênero, número e grau, que se intensificou uma crise que a gente tem hoje. Até mesmo porque
Quem é esse professor? Quem é que hoje ocupa essa cadeira do Virgílio? Quem é que ocupa essa cadeira do pensador que vai pegar do pedagogos, né? Que vai pegar pela mão essa criança e vai protegê-la e levá-la por um caminho do conhecimento. Então aí eu passo a bola agora para o doutor Bruno repensar com a gente. Existe crise, não existe crise? O que tu acha, Bruno? Vou até ser enfático nisso. Eu sei que tem crise, eu não acho. Tá? Eu sei. Eu fui, durante a minha carreira, os 7 primeiros anos da minha carreira, eu fui psiquiatra do estado de São Paulo e a maioria era, principalmente, né, professor. Professor e diretor de escola pública, né, claro. E eu pude ver um aumento, um aumento abissal de número de pacientes que eram professores e estavam adoecidos, seja pelo transtorno de estresse pós-traumático, ou próprio ansiedade generalizada, ou seja, qual for o advento, né? Então, aqueles professores estavam em um ato de resistência, uma resistência absurda que, evidentemente, como a gente até falou, não é algo que é passivo, é inerente toda a existência de todos os seres humanos possíveis, né? Alguns aguentam, outros não, dependendo do ofício. Não é todo mundo que aguenta ser policial e nem muito menos quem aguenta ser professor no ensino público e, evidentemente, que eles começaram a aparecer doentes ali no consultório. Então, eu vi com meus próprios olhos e as queixas eram sempre as mesmas, né? Uma insubordinação. Então, eu sei que eles estão falando aqui, né, da diferença de formação para informação, seria no caso, né? Exatamente. É uma pessoa, a gente está aqui batendo na tecla de ser um técnico, de formar uma mente cheia de dados e cheio enfim, dados até muitas vezes sem conexão, sem propósito, sem prática, a gente não sabe nem para que serve aquilo, né? Eu vejo até, principalmente no ensino médio para frente, a gente fica vendo um monte de coisa que, eu não sei, nunca mais a gente vai usar, talvez, né? Mas isso aí está forçando o raciocínio. Bom, então a gente tem que começar a ouvir as pesquisas dos americanos que mostram que às vezes jogar xadrez e tocar piano pode vir a ser superior a você ficar enchendo a pessoa de aulas de matemática avançada, né? E a gente deixa, nesse momento, de estar vivendo o potencial que o professor falou, né? O potencial de cada um que está dentro dessa transcendência, né? Então, eu não sou ressentido com isso, mas como eu tive péssimos professores na minha vida, não em totalidade, mas eu tive muita castração, muitas podas, né? Então, eventualmente, eu tive que parar e conseguir transcender, conseguir esmiuçar os trauminhas, né, emocionais que aconteceram, que para uma criança não é trauminha, trata-se de uma coisa, muitas vezes você fica paralisado, né, diante de uma vergonha, você pega uma criança tímida, mais para introvertido, de fato isso não é nem contemplado na personalidade, né? Então os professores vão e ridicularizam muitas vezes algo que foi um detalhe. E eu tive a oportunidade de morar em outros países e conhecer pessoas de outros países, eu sempre fazia essa pergunta. Como é que era a educação em outros países, principalmente na Noruega, eu morei em Oslo, e lá era impressionante, né? Porque é o contrário, a criança pode até errar, mas tinha uma permissividade, né? Que eventualmente pode ser, não sei, aí eu vou deixar com vocês para opinar sobre a permissividade completa, mas pelo menos para uma criança, a impressão que dá é que aquilo fomentava as expressões naturais dela. Então, isso para mim foi interessante, porque a minha educação em colégio não foi assim, foi bem radical e, claro, né, a gente pensa, bom, então o Bruno era super, ultra travesso e tal, e não é bem assim, né? Não era uma coisa, não via isso. Existia uma ordem e existiam pessoas, de fato, alguns professores que não estavam tão bem preparados, ao meu ver, para poder estar exercendo. Então, quando a gente fala sobre a educação, que ele falou brilhante, né? A educação é a formação de consciência. Não tem uma frase que expresse melhor, corroboro aqui. Então, a gente está falando, né, de uma força natural da criança, que é a curiosidade, do ser humano. Isso. O ser humano tem a curiosidade. Só que, bom, se você não tiver a ética, então eu falo até sobre essa segunda pauta da crise que eu vejo, uma crise ética na educação, né? Então você pode ter até um perigo, né, na sociedade. Uma pessoa altamente educada, informada, sem o princípio básico da ética. Então ela vira um míssil, né? É até perigoso isso para uma sociedade, de um ponto de vista totalitário, né? E aí você tem a figura que o Conrado colocou da inspiração, dos mestres e por aí vai. Então você une essa força bruta da curiosidade com uma inspiração, se isso for bem direcionado, você tem a formação de um ser humano, que aí eu vou deixar para passar essa bola. Eu gostaria de fazer um comentário que ele fala desses professores que estavam doentes, que procuravam ele no estado de São Paulo, etc. Então reparem,
eu sempre enxergo essa síndrome incrível do professor hoje por dois aspectos. Primeiro, que de fato alguns professores estão na educação não porque têm a vocação de professores. Eles são professores instrutores que qualquer um pode aprender a dirigir, pode aprender a tocar um piano, pode aprender a dar aula, né? Esse professor instrutor vai ser doente. Porque o bom professor, o verdadeiro professor, tem que ser esse professor formador. Esse professor que forma no caráter. Agora, os pais valorizam esse professor formador hoje? Então, é óbvio que quando antigamente o professor entrava na sala de aula e ela era respeitada, os alunos levantavam, os pais havia uma veneração pelo professor. Ele escuta o seu professor. O professor, ele está com a verdade. O professor vai lhe ajudar a trazer as tradições que vinham de séculos, desde Platão até hoje e tal. Hoje essa figura do professor formador foi desfigurada. Então, o professor se sente desvalorizado socialmente. É uma das profissões mais desvalorizadas no momento por causa dessa crise. Mas então, João, eu quero fazer uma provocação aqui no seguinte sentido, tá? Eu tive uma experiência relativamente muito parecida com ter péssimos professores. Eu dei a sorte de existirem veículos tecnológicos, entre eles o livro, de achar professores fora do ambiente de instrução que eu recebi, né? Eu fiz faculdade, eu sou de Caxias do Sul, me criei em Caxias do Sul, e eu pensei assim, vou fazer uma faculdade boa dentro do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre. Aí eu falei assim, cara, dentro do que eu quero estudar na melhor. Procurei lá, fui para a SPM, que é administração, marketing e tal, era melhor. Tá, cheguei lá, não, demorou 2 semestres para eu concluir, eu tenho a consciência que eu estava lá para estudar seriamente, que professores eram embusteiros. Era essa a conclusão, não era outra. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um cara que não era embusteiro, que era o diretor da instituição. Ele lecionou uma disciplina dentro da faculdade para ter contato com os alunos e sentir. Eu me aproximei dele, consegui um café e falei assim, cara, o que está acontecendo? Porque é péssima a experiência aqui, não funciona e tal. Fui cheio de reclamações e com aquele ímpeto de jovem querendo botar para fora as reclamações. Ele me olhou, me ouviu, terminou a conversa e falou assim, me faz o seguinte, me traz uma lista amanhã. Eu, como assim uma lista? Uma lista dos professores que tu quer que eu contrate. Se tu está dizendo que tem pessoas assim como tu está me listando, me traz a lista e eu contrato todos. Todos que você me trouxer, com essas características que você está mencionando, eu contrato. Me traz. E aí eu volto à pergunta seguinte, será que a gente não está desvalorizando o professor? Porque, seja pelo sistema de incentivo, aí acho que cabe a conversa aqui de qual o motivo. Porque está faltando garra, está faltando gripe, está faltando essa pegada na vocação de educar? Então, a questão é muito boa e eu gostaria de trazer essa discussão para o nosso debate, que é o seguinte, né? Quem são os professores que ensinam? De onde vêm? Vêm das nossas universidades de pedagogia, condição da educação básica, né? Lembramos, educação infantil, fundamental 1 e 2, esses professores têm que vir, né, da pedagogia ou depois da licenciatura de matemática, de física, de português, de geografia, o que for. Então, esses professores hoje, eles são os melhores do mercado? Por que eles não são? Porque não são valorizados financeiramente. Então, obviamente, que quando um professor tem como perspectiva futura, né, um salário muito ralo, né, quem é que vai entrar na universidade para se preparar como professor? Como eu dizia, aquele professor instrutor. Os bons, os vocacionados, infelizmente, eles falam, eu não vou me sacrificar aqui a minha vida inteira para ganhar um salário muito, enfim, injusto e que não vai ser suficiente para sustentar uma família. Então, as vocações de professores não estão no mercado, estão nas empresas, né? Como outras profissões, né? A gente sabe muito desse fenômeno há muitos anos, que tem universidades que não têm professores, alunos para matemática, não tem alunos para física, porque aqueles que eram bons de matemática e física foram ganhar dinheiro no mercado financeiro, foram ganhar dinheiro onde realmente se ganha dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que a primeira grande revolução para ir curando essa crise que você bem colocou qual é o papel da universidade hoje? O que a universidade está fazendo para atrair novamente esses professores? Então, obviamente, se a gente for aqui aprofundar, vai ver que ali por trás há muita ideologia de muitos anos, que a gente sabe disso, e essa ideologia, obviamente, não permite, às vezes, né, ensinar outros aspectos. Gostaria aqui de trazer, né, esse livro que eu escrevi, é o primeiro de todos que eu já escrevi, A Alma da Escola. O que é a alma da escola? É quando a escola propõe que o professor
ensine, além de matemática, de português, geografia, ensine com o seu exemplo, com a sua palavra e com a sua existência, né, também valores e virtudes. Isso, quem é que ensina hoje? A universidade ensina? Será que esse é o questionamento, né? Quando vocês trazem essa ideia do professor das más experiências, eu sou o contrário. Eu tive grandes mestres na minha vida. Tive essa figura desse que hoje em dia está tão em voga, o mentor, né? Nas instituições. Nas instituições. Uhum. Eu fiz paralelamente, eu com 22 anos já tinha lá 2 faculdades, pós-graduação, e eu fiz paralelamente curso de Direito, curso de Ciências Sociais, que é Sociologia, Política e Antropologia. Nessas universidades, eu encontrei nas duas, uma privada e uma pública, na URGS, lá do nosso Rio Grande do Sul, eu tive professores que foram meus mentores profissionais. Paulo de Tarso Dresch da Silveira, um grande professor, faleceu naquele acidente da TAM quando caiu lá no Rio Grande do Sul. Tive um professor que foi meu mentor intelectual, que era o cara dizer assim, Conrado, vou te falar coisas básicas da vida. Professor Milton Mendes, ele dizia assim, Conrado, não adianta... Professor, como é que se estuda? Cara, não adianta tu ler o Aristóteles. Lê um comentarista, vai ser muito pesado para ti. Lê um comentarista dele antes. Tenta estudar a parte histórica dele em volta. Depois tu vai para Aristóteles. E fora isso, tenta ler na língua original, não vai para tradução. Então tenta aprender uma língua estrangeira, vai aprender o alemão, vai aprender o francês, vai aprender o italiano, para tentar buscar. Olha o que o professor me ensinava, dando exatamente essa parte da educação. Como é que se pensa? Como é que se raciocina? Como é que se toca o mundo? Tive outro professor que foi mentor acadêmico, Alexandre Mussoy Moreira, hoje é desembargador do Rio Grande do Sul, foi o desembargador mais jovem da nossa história, 37 anos, mas antes ele não era nem desembargador. Como caminhar dentro desse mundo do colegiado? Como caminhar dentro desse mundo da universidade para saber? Porque o grande problema que a gente tem também é a legitimidade do conhecimento. Em algum momento tu quer diplomas. Para dizer, eu sei, tá aqui um papel dizendo que eu sei. E aí tu te preocupa mais em ter um currículo vitae do que tu ter a capacidade de aprendizado. Isso. E o que a gente enxerga no mundo hoje, eu acabei agora de vir de uma experiência, de uma Learning Experience, com a Startse, lá em São Francisco. A gente teve a oportunidade de estar junto com o pessoal de Stanford, o pessoal da Singularity. O que eles buscam lá fora é exatamente essa formação do ser humano. Tanto que os grandes CEOs das empresas, eles buscam o quê? 40% do seu tempo é para formar recursos humanos. Quem é que vai trabalhar com a gente? Depois que a gente contrata essa pessoa boa, com moral, com costumes, que se comuniquem com as regras que a gente tem, com a nossa visão de mundo, com as regras da empresa, com a nossa visão de mundo propriamente dita, a gente deixa ele trabalhar em paz. E ele tem toda a liberdade do mundo. Uhum. E aí o que tu começa a enxergar isso, se a gente for trazer para nossa experiência hoje no Brasil política, é uma aliança liberal conservadora. Tu quer o conservadorismo alto na escolha dos teus parceiros, na escolha de quem vai estar ao teu lado, na escolha de quem tem essa capacidade de querer aprender, e depois tu escolhe essa pessoa rigorosissimamente, ou a cria rigorosissimamente, tu dá toda a liberdade para ela. Esses caras depois têm um código-fonte, eles podem desligar o site do ar, eles têm acesso, eles não precisam pedir licença para férias, eles não precisam de licença para fazer cursos, não precisam pedir licença contábil para comprar equipamento. Então, tu começa a ver que acaba sendo, nesses pontos de excelência do mundo, eles têm uma outra visão. No Brasil, aqui, a gente sabe muitas vezes que tem pais, acho que foi muito importante que o doutor Bruno falou, dessa busca de saber como é que é a educação nos outros países, né? No Brasil a gente tem aqui muitos pais, meu filho não tá bom, professor, tipo, meu filho não tá indo bem aqui, professor. Quanto é que a gente paga aí para meu filho passar? Ou tu tira do colégio que esse filho rodou, coloca num colégio que tem aquela, não sei como é que chama. Dependência, para ele não rodar. Na China, cara, eu tava trabalhando na China ano passado, fiquei um mês na China. Os professores, os pais subornam os alunos, os professores, para ensinar mais para seus filhos. Porque eles querem que eles saibam mais, porque o mundo é altamente competitivo daquele lado. E aí tu vê essa grande diferença de conhecimento, como as coisas estão caminhando de país para país e como se dá. Como o professor falou bem aqui, quem é que ensina os nossos alunos? Se nós formos pensarmos bem hoje, infelizmente, para as carreiras da pedagogia, não é o argumento, não é a nota no vestibular mais alta. Normalmente são os pessoal com o argumento mais baixo possível. São o cara que tira a nota mais alta em pedagogia, às vezes não passaria nem num outro curso de direito, medicina, psicologia, qualquer um dos outros cursos que são os mais procurados. E aí tu pensa,
esse cara é o que será o nosso professor do futuro. E aí tu alinha essa pessoa que não tem, vamos lá, que não precisou ser tão combativa, disputar tanto por uma vaga para ser professor, entrar num sistema que não quer que ninguém sobressaia. Porque se você lembrar bem do teu colégio, eu me lembro do meu, eu era muito bom em matemática, era muito bom em algumas notas e algumas não eram tão bom. Por matemática eu tirava 10, português eu tirava 10, biologia eu tirava 6. O professor lá do meu colégio não vinha explorar meu dote em matemática, ele queria que eu estudasse biologia. Então o sistema é feito para achar um aluno mediano. Quer te normatizar. Então, em vez da gente procurar essa busca da excelência, pô, se tu é bom nisso aqui, vamos para esse teu dom. Porque olha só os termos que a gente está usando. Como o doutor Bruno falou e como o professor Malheiro falou. Vocação, o dom, a minha essência. Isso. Onde é que está isso? O que é vocação? Isso. O que é dom? O que é essência? Quem botou isso em mim? O que eu devo perseguir? O que eu devo me tornar? Que é a primeira questão, novamente, que o professor falou. Quem eu devo ser? Né? Que o Nietzsche falou também, que o Dr. Bruno comenta. Então, quando a gente pensa, quem eu me comunico? Que voz é essa que fala dentro de mim? Que chamado é esse que me faz querer ensinar? Que chamado é esse que me faz querer me doar? Né? E que chamado é esse que faz com que essa pessoa, essa criança, que nem o Dr. Bruno falou, queira descobrir as coisas? Queira tocar o mundo, queira saber. Então eu parto dessa dicotomia que a gente tem de, na formação intelectual, da legitimidade do conhecimento, nós não termos as pessoas com as maiores luzes entrando no sistema da pedagogia, talvez até mesmo e não tem preconceito nenhum no que eu estou dizendo aqui, por remuneração até mesmo, ou talvez quem estude a pedagogia lá seja mais os grandes professores sejam vocacionados e que se sujeitem a isso, aceitem mais dessa existência financeira, né? Aceitem menos da existência financeira para ter o seu dom de professoral, né? E depois que ele se torna esse cara vocacionado, ele tem que jogar num sistema que não quer a excelência das crianças. Né? E aí eu perguntei ao professor, o que foi que levou a ser professor, né? Dessa vocação, o que foi que ele chamou com isso? Então, sem dúvida, o meu grande chamariz foi me sentir vocacionado mesmo, não foi o dinheiro. Né? O dinheiro vem depois que você se torna uma pessoa competente, isso é evidente. Né? E eu gostaria de colocar o seguinte, no meu colégio, eu recebo muitas famílias, né? Um diretor de colégio, quando a pessoa quer fazer a matrícula, vai falar com o diretor e tal. Você acredita que 95% dos pais que eu entrevisto nunca me perguntam quem são os professores do Porto Real? Aquele 5%, quando acontece isso, eu fico feliz e chamo eles, por favor, conheçam, porque são os melhores. Porque eu sempre enxerguei que escola boa, não é que tem piscina, ginásio, computador, que não deixa de ser importante tudo isso. Isso chama o corpo da escola. Para mim, a alma da escola é esse professor que vai ser exemplar. Agora eu coloco uma coisa bem interessante. Você fala, talvez não tenha esses professores no mercado. Eles estão. Todos estão lá esperando essa oportunidade. E sabe como é que eu sei disso? Como eu formo os meus professores, eu sou o responsável pela formação de professores do Colégio de Porto Real. E quando eu começo a dar essas palestras de formação de virtude, de caráter, de valores, o brilho do professor, do olho, aumenta assim, triplica, fala assim, caraca, ele está me ajudando a me encontrar esse cara, né? E eu dou muitas palestras no Brasil todo, graças a Deus, de formação de professores. Estive em Goiânia faz 2 dias, ensinando muitos professores de Goiânia. E quando eu dava essas palestras, eu falava, olha aí, as vocações estão aqui, mas não estão tendo essa oportunidade, porque quem é que vai ensinar a alma da escola? Então, essa é a minha missão, essa é a minha vibração de estar aqui hoje, inclusive, poder comunicar a muita gente. Gente, enquanto a escola não voltar a ensinar valores e virtudes no meio da matemática, para dar raciocínio lógico, para ensinar português, para ter uma boa expressão do que você é, né? Quando você vai ensinar história e geografia, para você se encontrar nesse mundo real. Eu adoro quando o aluno toma consciência, quando está estudando história e geografia. Caraca, professor, isso tem a ver com a minha existência, com a minha história. Ela adora aula de História e Geografia. Agora, você estudou História e Geografia decorando, sem nenhuma lógica, sem nenhuma relação com o mundo real. Então, para que serve esse ensinamento? E o que o professor vem dizer aqui toca a mim, porque são as artes liberais, né? Do Isso. trivium e quadrivium. Isso. Exatamente. Que conhecimentos eu devo ter e como eu posso juntar esse conhecimento.
que é a parte mais importante, a gente volta em Aristóteles, né? Quando a gente tem a sapiência e a prudência. Como é que você dá o conhecimento? É a sapiência, que é esse conhecimento formal baseado em livros, e a prudência, que é esse conhecimento baseado na experiência. Quando a gente traz essas duas realidades para o mundo, a gente começa a ver os grandes ganhos. E os grandes ganhos aqui, que se a gente for enxergar no futuro, né? Porque o que é riqueza? Agora eu vou falar para a nação, né? E onde é que nós vamos chegar com isso? Não é só criar o cidadão, mas para o conceito de nação, de pátria. Se a gente tiver riqueza é alguma coisa que tem valor econômico. O que tem valor econômico? Algo que tenha raridade, né? Ou que tem inovação. Como é que vai ter raridade e inovação? Quando tu tem conhecimento. Onde é que tem conhecimento? No ambiente mais liberal possível. Isso. Agora, para tu ter essa liberalidade toda, para a gente deixar, para que tenha esse conhecimento, tu tem que ter essa peneira finíssima de escolher quem é que vão ser essas pessoas responsáveis para formar o caráter. E aí eu quero perguntar pro professor qual é o drama que ele enxerga no mundo de hoje dessa... Porque uma coisa é a gente querer ter... Tipo, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, eu queria colocar numa escola igual a do senhor, tá? Ó, quem são esses mestres que vão ensinar meu filho a ser um homem, tá? A ser um cidadão? E num outro ponto existe esse outro pai que só quer saber de terceirizar essa responsabilidade da educação, que talvez tivesse que nascer em casa. E aí eu pergunto também, doutor Bruno, onde é que vocês enxergam esse problema da terceirização da família, né, da educação, e onde é que isso acontece na escola? Que escola é essa preparada para realizar essa terceirização trazida pela família? Primeiro, eu também sou professor, né? Eu sou professor de pós-graduação na minha área mesmo, na psiquiatria, dou aula para terapia cognitivo-comportamental, para psicólogos. Então, assim, é um público já mais interessado, já mais velho, já não está falando mais... Isso, exatamente. Então, mas olha que interessante, né? A pergunta dele tem duas respostas, né? Primeiro, eu vejo o brilho no teu olhar, é muito interessante isso. E eu também dou aula depois de muito tempo que foi por vocação, não tenho nenhum interesse financeiro. Tanto é que, mesmo para pós-graduação, o salário não é grande coisa. Então, é por amor, né? E eu tento fazer... E você transmite isso também agora. Através do meu exemplo que inspire os outros, né? Evidentemente que para uma criança a história é muito mais complicada, porque muitas vezes a criança não tem o interesse. E aí que eu queria responder. Porque a gente vê que o futuro, né, são professores humanos. São professores cada vez mais humanizados. Porque, olha só, com o advento da tecnologia, a parte repetitiva, a parte técnica, ela eventualmente vai ser feita por um robô. Então, cabe, mais uma vez, a formação do humano para saber o que é correto, para onde que vai. Ou seja, ele está se tornando uma pessoa humana, completa, né? Então, acaba que acontece que o professor vai ter que ser cada vez mais humano e menos técnico, a meu ver, né? E a técnica, não é que ela não seja importante, ela vai ser adquirida, mas a gente já está vendo aí. Hoje em dia, com o advento da internet, você tem outros meios, você tem até a própria, dentro da própria escola, o aumento das forças de cada um. Né? Então, quando você realmente poda alguém, quando você fala, vai estudar biologia, que nem aconteceu com o Conrado, né? Vai estudar biologia e deixa de ser a pessoa que hoje você é, que está falando, bom, a gente perdeu como um todo, a sociedade toda perdeu como um todo. Né? Agora, voltando naquela parte, né? Primeiro da parte do homem. Né? Então, eu vi uma pesquisa interessantíssima que diz o seguinte, violência, principalmente a violência urbana, ela não está intimamente ligada à falta de educação, mas principalmente à ausência da figura paterna dentro de casa. Ela é mais indicativa de violência urbana do que a própria criminalidade, mais indicativa de uma ausência de figura paterna dentro de casa do que a própria falta de educação. Né? Então, nesse momento, eu queria, né, de uma certa forma, explicar a visão um pouco dos professores, porque é o seguinte, quando o professor está, pela primeira vez, vendo um aluno, e esse aluno é altamente rebelde, né, indisciplinado, bravo, né, irritado, raivoso, é a primeira vez que esse aluno está vendo uma autoridade na vida dele. Né? Por quê? Porque o pai, principalmente, a figura que mais limita, somente a presença masculina, né, já tem uma poda, já existe isso, só do fato do cara estar ali. É algo que vem na nossa genética, um macho está ali, pronto. Não que a fêmea não tenha, a fêmea tem, claro que tem, mas tem algo na nossa genética que exala um respeito e não tem mais essa figura desde o advento lá da Revolução Industrial, onde o homem passa, perdão. Não, eu vou só trazer um dado. 55% dos lares da nação
são geridos por mulheres. Ou seja, são lares de mães solteiras, mulheres abandonadas e filhos sem pais. Então olha que dado alarmante. Eu quero devolver essa palavra para o senhor, só queria trazer para corroborar isso. A maioria da nação vive em lares sem a figura paterna. E muitas vezes hoje, nessa nossa demora em reproduzir da idade, cada vez, o pessoal tendo filho mais velho, não tem mais a figura do avô também. E a gente perde da cooperação sexual, óbvio. Tem que ter a figura materna e a figura paterna. E a gente não tem mais essa figura paterna acontecendo no nosso dia a dia. E a importância também, agora que o senhor estava falando, doutor, desculpa me interrompê-lo, já vou devolver a palavra, da criação do ser humano, né? Como é importante o humano sobre o resto. Harvard fez um estudo agora, eu gosto muito de ver esses estudos comportamentais feitos pela universidade. Acho que a gente aprende muito vendo testes, né? A ciência psicológica e psiquiátrica, teste, coisa boa de ver. Eles viram que os humanos que mais tinham resultado da sua experiência profissional e eram mais valorizados no mercado eram os que tinham maior conhecimento matemático e maior conhecimento emocional. Os que menos tinham resultado eram os que tinham menos conhecimento matemático e menos conhecimento emocional. Daí eles foram ver que eram os segundos que mais tinham sucesso, eram os que mais tinham conhecimento emocional e menos conhecimento matemático. Então, a matemática, a resolução de problemas, não é o caráter principal na escolha de RH, de recursos humanos, né? É mais a parte emocional e saber lidar com os outros. Isso. E para saber lidar com os outros é saber que existe um outro. Exato. Porque a gente vive no mundo de hoje, onde a gente vive nessa visão ideológica do igualitarismo, que a gente é criado aí nos últimos 150 anos para não reconhecer mais os outros, nos acharmos todos iguais, todos irmãos, né, nesse grande coletivismo, quando tu não é mais um protagonista da vida e tu é, sim, uma peça de um mecanismo que tem que funcionar de acordo com a abstração social, seja ela raça, classe, sexo, gênero, como tu queira chamar, tu é só mais uma parte do mecanismo e tu não tem esse protagonismo. E esse protagonismo que vai te fazer humano, ciente de si, tomando suas responsabilidades para si, porque agora a culpa não é mais de outra engrenagem, a culpa é só tua, tu não tem como jogar para fora isso, né? E aí sim, tu vai chegar lá na barreira do conhecimento e vai ir adiante. Tu te tornarás quem tu deveria ser. Então, eu peço a vênia aqui ao Dr. Bruno para devolver essa resposta para ele dizer como ele vinha bem comentando, como essa parte humana é importante e como ela não se desenvolve porque a gente não tem um substrato, que é uma figura paterna, a gente não reconhece a sua função. E como essa função, pelo que o senhor trouxe aqui também, doutor João, não tendo função, não reconhecendo a função, a gente não consegue ser, e não sendo, a gente subsume em direção ao nada. Bruno, eu quero aproveitar essa ponte para aprofundar um ponto que você estava tocando e já matar um ponto aqui que me parece importante da pauta, que é, você está falando aí de criminalidade, ausência paterna, Conrado trouxe um dado aí de que isso, na verdade, não é uma exceção, é a regra, já é maioria, né? Já é maioria, então não é exceção. A gente começou essa conversa falando de terceirizar, a família terceirizar para a instituição educacional e tchau, não sei quem é o professor, acabou. E aí, cara, eu quero que tu explique pra gente desse ponto de vista psiquiátrico mesmo, de como é que isso vai compondo e deformando a nossa sociedade, porque a gente tem uma sociedade fraturada. Se a gente pegar onde é que tu encontra a família mais rígida possível enquanto instituição de resistência? Nas monarquias. Se você for lá nas monarquias, você vai encontrar uma família muito blindada. E aí você tinha uma coisa da avó que cria a primeira filha para a mãe ver e acompanhar e aprender, isso. E o pai que impõe o respeito e faz participação. Cara, isso foi quebrando, e chegou num ponto que a gente não tem mais quase nenhum desses símbolos. Sim. Quando a gente fala sobre, principalmente, as doenças oriundas da parte da psicologia, né, e posteriormente até da psiquiatria, que a gente já está falando até de uma parte biológica, não vou entrar nesse advento, mas o que a gente precisa entender é que a hierarquia funciona como um norte. E ele acabou de falar uma coisa que não sei se vocês perceberam. Foi imposta a igualdade, né? Parece uma coisa bonita, parece uma coisa inocente, sim, parece uma coisa justa, né? Bacana. E quando você fala igualdade, a primeira coisa que esvaiu foi a hierarquia. Hierarquia que servia como norte, né? Então a pessoa já começa a não saber para onde que ela vai, como que ela vai. E aí
cai na mão do professor. Né? Chega lá, olha, eu nunca vi uma hierarquia, não sei sobre o que se trata. Bom, informação eu tenho aqui no Google, né? Então eu vou ficar testando esse cara aqui, eu não respeito ele, absolutamente nada. E aí entrou uma crise onde ele não sabe onde se coloca. Se você não tem uma hierarquia, você não sabe onde você se coloca na sociedade. Ele está emocionalmente deformado para o professor. Isso. É isso aí. Então, né, quando você fala sobre sociedades altamente hierárquicas e muito corretas e todas ligadas à ética, a gente está falando, sei lá, de um Japão da vida, também pode ser um excesso. Tem que tomar cuidado do neuroticismo, a parte que começa a ficar assim, bom, calma aí, a pessoa também entra num advento de que nada é permitido. Né? Então, a pequena falha também pode vir a gerar um tipo de patologia. Quando a gente fala de uma outra crítica, né, social, a gente está falando, primeiro a gente falou também dessa parte da ausência da figura masculina, a parte da hierarquização, a gente falou também da parte do cientificismo. Quando você pega uma criança e você fala, bom, só o que é verdade aqui pra gente, né, só existe uma verdade, que é o vestibular, que é sair dessa escola aqui sabendo as nossas técnicas, né? Você acabou de dar um atestado para essa criança, corrija-me se eu estiver enganado, mas você acabou de dar um atestado dizendo o seguinte, olha, os seus poderes observacionais, né, os seus sentidos, da onde você se integra com o mundo, eles não valem de nada. Só vale, né, o que a ciência realmente comprovou. Então, assim, claro que a ciência, o papel da ciência, o grande papel da ciência é exatamente esse, né? É você provar, é você mostrar que é verdadeiro. Né? Mas isso não quer dizer que tudo que a ciência desconheça seja em verdade. É um filtro muito apertado. Exatamente. E a gente precisa montar dentro desse critério da autoestima da criança esse poder observacional, esse poder onde ela se entrosa com o meio ambiente, entre outros 1000 estímulos que a gente possa estar usando, né, inclusive entre eles, e fazer o que o Conrado falou, explorar ao máximo ao que a pessoa tem de bom. Porque quando a gente fala lá, ele mencionou sobre a República de Platão, a gente fala sobre uma sociedade perfeita, onde teoricamente, né, claro que muito difícil de chegar a explorar, cada um tem a sua profissão ligada à sua paixão, ao seu amor, à sua vocação. E nem sempre, a gente sabe que nem sempre isso se aplica, né? A gente chega rapidamente na conclusão de que o professor é desvalorizado, né? E que ele deveria ganhar mais. Mas a gente sabe que também não é tão simples assim, né? Não é quando você paga alguém, não é pela importância, mas sim pela raridade. Então a gente começa a pensar, puxa vida, como é que a gente vai fazer isso, né? E esse é um assunto que eu gostaria de trazer. Bom, o problema está montado, né? A gente tem as críticas, agora como que a gente vai resolver? Eu tenho a solução. E só para finalizar... Fechou, então. Opa! Eu quero falar dela. É uma sugestão, né? Que é uma coisa que eu faço, parece que o senhor fez também, que nem sempre a gente pode chegar e falar, bom, vou valorizar, vou pagar. Mas os primeiros que vão lá formar o ser humano, não quero parecer aqui uma pessoa fria, mas assim, terão de ser certos heróis. Que ele falou, bom, é um certo ato de heroísmo ligado à vocação por amor, aonde ele vai retornar o conhecimento, esse amor para inspirar e educar as pessoas. E romper um ciclo vicioso. Exato. Então, eu não acho que deveria esperar a recompensa financeira e fazer um ato heróico mesmo, porque é o que vai retornar, como a gente falou um pouco antes sobre felicidade, aquele retorno do amor, né, à sociedade, o retorno para a caverna para tentar puxar as pessoas ao máximo da luz, né? Perdão, gostaria muito de ouvir a solução. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, também os pais que estão nos assistindo agora, talvez tenham até sentido um pouco culpados. Pô, então eu me ausentei, eu estou me omitindo. Qual é a raiz dessa terceirização? Qual é a raiz? De onde nasceu tudo isso? É bom a gente chegar nessa raiz para compreender um pouco o fenômeno. Veja, não vou aqui explicar a raiz do relativismo, mas vocês sabem que estamos numa sociedade relativista. Né? Essa certeza do certo e errado, do bem e do mal, hoje, de fato, não existe. Então, o que acontece com os pais hoje? Principalmente com o pai, mas também com a mãe. Medo de educar. Eu não sei educar mais, porque não vem mais com a cultura, como havia antigamente. Os nossos avós nos davam, né, como você dizia, o pai ensinava, a avó ensinava a primeira filha para a mãe e tal. Quando numa sociedade o relativismo vai se impondo, então aqueles valores que eram firmes, ninguém duvidava de nada, então era só seguir um pouco a tradição. Então os pais sentiam-se seguros. Hoje, o que eu mais vejo na escola e nas minhas palestras que eu dou por aí, pais inseguros, pais medrosos, ou pais, enfim, que acham que estão educando bem.
Porque hoje cada um pode educar do jeito que quiser, não é? Não há mais referências, não há mais critérios, não há mais... As verdades são à la carte. À la carte, então, obviamente, ou tem os pais inseguros, então terceirizam, ou tem os pais, não, eu já estou muito bem, não preciso do seu conselho, ou tem os pais simplesmente omissos e tal. Então, quer dizer, o que nossa escola, percebendo isso, fez? E vocês vão gostar da solução. Senhores pais, vocês têm que vir para a escola. Vocês só aceitamos a matrícula se o pai vem na escola. Fazer o quê? Tutoria. Aprender a ser pai e aprender a ser mãe. Mas o casal é obrigado a ir à escola estudar o filho. Todos os alunos do Colégio Portugal são estudados pelo professor responsável e pelos pai e mãe. E nessa hora é quando você intervém e fala, senhor pai, o senhor está muito omisso. Seu pai, cadê o braço peludo que o seu filho precisa abraçar? Né? E o pai meio que agradece essa tomada de consciência. O pai quer ajudar. E sabe o que a gente faz no nosso colégio? Aos sábados, que não pertencem ao colégio, nós convidamos os pais, pai, não mãe, a ir passar uma manhã com o seu filho para aprender a ser pai. Então, o Porto Real ensina os pais a serem pais. Porque, na verdade, é isso que eles estão querendo. Eu dou muitas palestras para ir para os pais e eles estão sedentos de formação. Não sabem. Não sabem. Então, quer dizer, a gente não pode também culpar muito essa terceira geração. Chorar, cara. Tem vontade de chorar ouvindo isso. Sabe, a gente não pode, coitados, os pais querem ser ajudados. E quando a gente dá a oportunidade para eles porem a mão na massa, assim como o professor ressuscitava com as minhas palestras, o pai também começa a ressuscitar. Eu fiz um acampamento com os meus alunos, mês passado em Petrópolis, foram um monte de pais, homens, só o pai, com os seus filhos em barracas, uma confusão. Isso foi o melhor fim de semana da minha vida. Porque aquele pai que sempre quis fazer isso, nunca teve coragem de fazer isso, pôde fazer. Então, quer dizer, eu acho que também tem que dar um pouco vamos ajudar os pais, gente. Escolas, vamos ajudar os pais. Eles querem fazer isso, eles não sabem. Mas é que a grande experiência que o senhor coloca aqui é que o senhor estava ensinando esse pai a ser um macho. Isto. E a se responsabilizar por esse filho macho, para que ele também fosse um macho. Por quê? Porque em algum momento dessa história, quando o senhor fala do relativismo, obviamente a gente vai lá pro Adorno, pro Horkheimer, pro Heidegger, né, pra escola de Frankfurt, que começou a questionar o conceito de verdade, e esse pai se sente culpado e incerto de si mesmo, da sua função enquanto pai. Até que ponto eu posso repreender meu filho? Até que ponto eu posso puxar a orelha? Simbolicamente e fisicamente também, porque tudo isso começa a ser questionado. Quando a gente tem lá nos anos 50 a figura da criança sendo supervalorizada, jovem, né? Porque até então como é que funcionavam as coisas? Só era relevante economicamente esse homem que trabalhou, alcançou sucesso e agora ele pode consumir, agora ele pode ser feliz, agora ele pode viver a vida com as benesses que o dinheiro pode trazer. Só que o sistema começou a enxergar o quê? Para aí, nós estamos perdendo 50 anos desse pessoal consumindo, vamos começar a valorizar os jovens. Nessa valorização dos jovens, que daí começa ali com James Dean, né, a juventude transviada, esse tipo de coisa, o rock and roll, que a gente está questionando nos últimos tempos, é demoníaco, não é, né? Que vem do Adorno, esse grande questionamento, começaram a supervalorizar o jovem, porque ele começa a consumir desde de jovem, né? E ele começa a consumir muito tempo, mas a gente começou a trazer esse poder, que era do mais velho, da hierarquia, do respeito, e né? da masculinidade. E também, porque daí sim, a gente vem nos anos... E aí que tá, o ponto seguinte é esse, o que é? A gente vem com essa transmissão do poder pro jovem, só se vive uma vez, né? YOLO, né? A gente tem essa expressão. E aí logo depois a gente vem o quê? Não, olha só, esse poder de consumismo não pode ser só do homem. A mulher também tem que consumir. Ela produz, ela tem dinheiro, que ela consuma, que ela não tenha mais filhos, né? Que ela não faça mais isso, que ela não gaste mais dinheiro agora com colégio, com fralda, com esse tipo de coisa. Que ela viva pra si, pra beleza, consumindo estética. E depois a gente vai vir até no outro ponto dessa masculinidade, com o que a gente vive hoje, com essa elevação e uma supervalorização do gay. Porque o gay também não tem mais essa
ele não tem filhos, ele não gasta com colégio, não gasta com remedinho, não tem que estar fazendo previdência privada para os filhos, não tem que estar fazendo poupança para pagar a universidade. Então, no momento que ele não tem mais filhos, ele interessa para o mercado. A mulher que não tem mais filho interessa para o mercado. Esse homem, esse jovem começa a interessar para o mercado. Então, a gente começa a ver pontos. Óbvio, eu estou falando aqui algo bem... Não estou subestimando nada. Estou só falando que, economicamente, começa a ter essa supervalorização. E quando a gente tem essa supervalorização, a gente tem o quê? A figura da mulher não só cumprindo a sua parte da cooperação sexual com o macho, subsumindo esse macho. E quando a gente tem a supervalorização do gay, a gente está suprimindo esse macho. Então, tu não tem mais esse macho para ser a figura paterna de pai. Isso. E ele também consegue, nesse grande... diagrama dos relacionamentos, a gente tem um ponto que é muito triste, quando a mulher tem essa liberdade sexual. Isso é muito bom. Emancipação feminina é algo muito positivo. Não estou falando disso, estou falando de feminismo, que é o efeito colateral da emancipação feminina. A mulher, obviamente, pode trabalhar, ganhar dinheiro, se gerir, fazer o que quiser, determinar quando vai ficar grávida ou não, poder votar. Ninguém está falando isso, é óbvio, né? Claro. É óbvio, ninguém está falando. Estou falando do feminismo, que é colocar a mulher acima do homem. Quando a gente tem esse tipo de relação e que a mulher, por exemplo, pode se divorciar sem problema nenhum, que foi uma vitória feminina, ela facilitou a vida do homem também. Desse homem submacho, né? Desse, não vou dizer um palavrão que eu ia dizer aqui, porque agora esse cara não é mais responsável por esse filho e ele pode terceirizar sua responsabilidade pelo pagamento de uma pensão alimentícia, pelo dinheiro. Então agora ele paga uma pensão alimentícia, minha parte eu fiz, eu paguei. E aí, essa mãe cuida dessa criança durante a semana toda, sobrecarregada por isso, e aí o pai só brinca de ser pai no final de semana. Quando brinca. Põe no Facebook, agora não quero saber, quero ir pra festa. E a mãe, essa figura fêmea, sobrecarregada. E foi exatamente para não ser sobrecarregada pela cria que a mulher, lá no tempo das cavernas, 300 mil anos atrás, ela se submeteu ao macho, porque a mulher que copulava com esse macho de temperamento mais alfa e era abandonada, porque esse cara tinha comportamento alfa, ele era desapegado da fêmea, ele não estava nem aí, ele estava espalhando a semente com o maior número de fêmeas possíveis. Então isso aí que eu estou te falando é ciência. Essas foram encontrados diversos cadáveres das fêmeas jovens com os bebês do lado, ou jovens com o bebê dentro delas, porque elas tinham mais risco de morte durante a gravidez. Então, nesse ponto, a gente voltou no mundo de hoje para aquilo que a gente vivia na savana africana 300 mil anos atrás, e é completamente inaceitável, porque a construção do processo civilizatório veio exatamente dessa cooperação sexual, da figura feminina somada à figura paterna, e a gente tivesse filhos melhores. Por isso que eu discuto sempre, quando eu falo sobre isso, eu penso na valorização do ser humano, da gente encontrar quem a gente é, para saber o nosso valor, para encontrar parceiros com também esse alto valor, de modo que eles possam se integrar e ter uma prole melhor. Essa deveria ser o caminho, e não esse grande relativismo de como esse sistema deve ser construído. Nós, seres humanos, queiramos, quer não, só chegamos nesse ponto de evolução porque a gente conseguiu conviver em civilização, a gente conseguiu conviver em sociedade. Existiram outros tipos? Existiram, mas acabaram. Isso é darwinismo, né? Não, mas tá falando de darwinismo social? Porque é uma coisa lógica. Então a gente tem que pensar bem como a gente se perdeu a sociedade e como essa inversão de valores que se coloca, inversão de figuras, deve... Eu acredito que da grande crise que o senhor falou da educação, a nossa geração está praticamente perdida, mas vamos tentar recompor alguma coisa disso aqui, com essa visão, vou dizer aqui conservador, mas eu não gosto desse nome porque não é muito, como é que eu vou dizer, não é muito, marketing não é bom, né? Ninguém quer ser conservador. Clássico. Eu quero ser clássico, cara. Eu sou um clássico, né? Porque todo mundo quer ser um revolucionário, né? Tu quer ser o quê? Conservador ou progressista? O nome eu quero ser progressista, né? Mas ninguém quer conservar. Então eu sou um clássico. E não é à toa que a gente falou aqui dessas artes liberais, desse conhecimento clássico lá do início. E quando fala classicismo, tu volta para Aristóteles e para o Platão. Então eu quero saber também do senhor, professor, como o senhor colocou essa solução, essa busca da masculinidade dos pais, que foi o que me impressionou. Como é que a gente faz para ter melhores alunos, melhor educação? A gente busca a masculinidade dos pais. Não, mas Primeira veja, vez que eu ouço falar disso. O nosso colégio aqui, aproveita para a gente descobriu, fazendo vários estudos científicos em vários países. Você vai ver na Inglaterra, nos Estados Unidos atualmente, na Europa, Espanha, Portugal. Quais são as melhores escolas dos países? Os que separam meninos
das meninas, como era antigamente, mas de forma errada. Antigamente, o single sex, como se chama atualmente, havia um currículo para as mulheres, para ser dona de casa, e um currículo para os homens para serem empresários. Isso estava errado, evidentemente. Isso era uma discriminação. Nós percebemos que se mantemos os mesmos currículos, as mesmas oportunidades, os mesmos livros, o mesmo programa pedagógico, mas separando os meninos das meninas, atenção, os dois saem ganhando academicamente e psicologicamente. E nós percebemos lá no nosso colégio que os meninos agora têm professores homens, a partir do Fundamental 1, primeiro ano, que nenhuma escola do Brasil tem. Todas são mulheres. Então, imagina um menino que até aos 11 anos de idade, ele só vê mulher na escola o dia inteiro, o pai só chega à noite, quando vê, ou no fim de semana. Então, o garoto só tem contato com mulheres. Que incrível isso, cara. Até aos 11 anos. Isso não vai trazer uma pouca masculinidade, gente? O que está acontecendo com essa sociedade de hoje? Que está com 11 anos dizendo que todo mundo é bi agora? Isso não está alguma coisa estranha? Então, a gente está ensinando que o Porto Real é uma escola de meninos, quando é a unidade masculina, que ensina a ser menino. Porque 70%, atenção para esse dado científico, 70% da masculinidade vem com a formação dos pais, e principalmente do pai. 30% vem de fábrica. Quando esse 70% não está existindo, como acontece na maior parte das famílias brasileiras e no mundo, então é óbvio que a criança ali, quando começa a ver essa confusão de gênero, começa a ter essas dúvidas, se não tem um pai ali para ajudar, ele vai ficar meio com dúvidas. E a gente compreende essas dúvidas e aceita. Agora, dizer que isso tudo agora é normal, me parece que alguma coisa ali não está correta. Fala galera, desculpa me intrometer aqui no meio do seu vídeo, mas eu não podia deixar de lembrar vocês que essa é a última oportunidade do ano para se tornar um membro da Brasil Paralelo com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse conteúdo que você está assistindo aqui e mais uma infinidade de conteúdo em diversos formatos, de entrevista, documentários, podcasts, etc. Aproveita essa oportunidade, clica no link que está aqui embaixo desse vídeo e nos vemos em breve. Eu quero promover uma outra preocupação. Porque eu estou ouvindo tudo isso, estou achando realmente bacana, né? Estou olhando pensando, pô, isso é legal. Trazer os pais para participação, entender quais caminhos geram mais resultado e tudo mais. E sempre me vem uma preocupação, que é tradicional aqui da Brasil Paralelo, porque eu acho que ela é pertinente, que é, eu me preocupo muito com os instrumentos que a gente cria na sociedade, porque eles podem ser mal utilizados. Um instrumento, ele é neutro, ele depende das pessoas para ser bem ou mal utilizado, né? E quando eu penso em escola, eu penso que também é um veículo e já foi muito utilizado por governos de todos os tipos, né? E eu sempre me preocupo um pouco com esse avanço da instituição escolar para cima dos cidadãos, porque eu percebo que na nossa cultura, a gente estava falando de viajar para fora e consultar, não é só a educação que a gente terceiriza, a gente criou uma sociedade covarde, é um fato. Não tem mais o que negar a respeito disso. Os homens são covardes, abandonam as mulheres são covardes também de assumir o seu papel, os jovens são covardes para amadurecer. A gente foi criando uma sociedade covarde. E a gente vai terceirizando tudo. Segurança. A segurança é horrível. 70 mil assassinatos no Brasil. Recorde dos recordes. Mas quem é que tem que me proteger? A polícia. A educação é horrível, a gente está nos piores lugares do Brasil. Mas quem é que tem que me educar? A escola. Enquanto a escola não me educar, não tem como. Então a gente está terceirizando tudo. E eu acho que isso é um sintoma de um estado avançado. Você está terceirizando para quem, né? Você está terceirizando para quem, meu amigo? Um estado avançado. Aí quando tu tá me falando, com a melhor das intenções, eu boto os pais na educação, eu trago a galera para perto, não sei o que, eu já tô pensando assim, ó, puta merda. E quem mais pode fazer isso, sabe? Então, como é que vocês enxergam as instituições escolares como possível válvula de escape de governos totalitários? Como evitar? Onde é que a gente tem que atacar para impedir que a escola seja um standard, uma bandeirinha ali que o governo crava e fala assim, ó, aqui ó, vocês falam o que eu gosto. Porque você citou ideologia lá no começo, né? E há quem diga que o Brasil só tem 2 tipos de universidade, a caça-níquel e a caça-voto. Exato. Quando não as duas da mesma só. No caso, antes de falar sobre a escola, vou deixar para eles, né? Antigamente a educação, quando a gente estava falando sobre civilizações menores, né? Ela não é feita exatamente somente pelos pais, né? Era feita pelos pais, posteriormente por outras pessoas da própria civilização, daquele próprio núcleo. Isso já começa a dividir.
Por quê? Porque existe muito gasto de energia para você criar filho, só que é da nossa responsabilidade, né? Então você imagina, a gente rodou, mas a pauta continua sendo a mesma, medo. É o medo que impede, a gente estava falando sobre felicidade antes, é o medo do esforço, o esforço que realmente é um esforço. A gente há de convir aqui que é um esforço enorme para você criar. Ficou mais difícil ainda quando separaram o homem da mulher, né? Então, hoje você tem a mulher solteira que precisa trabalhar, você falou, é um ato de coragem, mas acima de tudo é um ato de esforço. E o ser humano, a gente sabe, somos máquinas que somos criados para poupar energia, a gente foi desenhado para isso, né? Então, antigamente se dividia a educação. Não era só no seio da família, era no seio da família, dos irmãos, dos avós e de outros membros da sociedade que iam ali educando e depois veio o advento da escola. Né? Então hoje quando você chega e fala, bom, então olha, eu não quero mais, eu tiro meu corpo fora, eu não estou nem mais aí, bom, então larga lá, depósito de criança na escola. E evidentemente que tem outros olhos para isso, né? Quando você fala em formação, bom, então eu quero formar. Quando a gente fala sobre educação, existem duas pautas que realmente fogem dessa parte técnica de informação, né? Que a gente usa muito na psicologia. Amor e limite, parece uma regrinha simples, né? Mas se você der amor e limite, eu ainda botaria um terceiro ponto, Bruno Lamar, botaria ali inspiração também, junto nessa métrica. Mas amor e limite, teoricamente, resolve, né? Mas aí você joga lá numa escola que está realmente bem preocupada com a parte técnica, que não tem a preocupação com a formação, e aí, evidentemente, que vão ter entidades maiores que têm medo das pequenas civilizações, porque a verdade é o seguinte, quando você reúne um grupo de homens, não só homens, mas um grupo social, ele representa um perigo. Isso é evidente. Ainda mais se você botar uma arma na mão deles. Isso é um perigo para qualquer Estado. E todo mundo já sabe disso. Então vamos, né, tentar prender a posse no poder aonde começa a formação humana que, agora que não tem nem o advento da sociedade nem dos pais, caiu para a escola. Então, realmente a situação fica muito pesada para eles, né, e é grave. E hoje eu vejo que a gente está falando ali sobre educar os pais. Veja bem, isso aí nada mais é do que educar os educadores. Né? Então tem uma técnica, a gente acha que a gente sabe tudo, a gente está falando sobre felicidade, a gente acha que cada um dá o palpite e vê o que acontece. Mesmo acontece para a educação. Olha, eu não sei muito bem o que acontece. Faz o seguinte, cara, bota ali na escola qualquer, não conheço os professores, não conheço os diretores e vai dar tudo certo. Tira diploma, vai ser empregada. Exatamente. Então, com certeza é receita para desgraça, para destruição, né? Então, olha, eu vejo assim, de fato, a gente sabe que os governos, nos últimos tempos, usam esse instrumento como manipulação política. A gente sabe disso, está nos livros didáticos, você olha, abre qualquer um, vê ali intenções torpes, você vê nos professores nossos, a maioria deles foram envenenados pelas últimas ideologias, né, que a gente conhece. Então, é óbvio que isso vem desde Gramsci, né? Começa pela escola, pela universidade e se muda o mundo, né? Isso foi realmente um instrumento utilizado nos últimos anos aqui no Brasil e a gente percebe como está todo mundo hoje, né? Agora, qual é o limite, você me perguntava? O limite é os pais mesmo tomarem consciência que eles são os principais responsáveis pela educação dos seus filhos. Isso é um direito que está na Constituição, não pode ser tirado em hipótese alguma e que há que ser defendido realmente. A educação obrigatória não fere isso de alguma forma? Não, veja, eu acho que educação obrigatória é dizer assim, o pai é responsável por formar bem o filho, isso é a educação obrigatória. Agora, que o governo seja obrigado a pôr todo mundo lá dentro, isso está errado. Então, educação obrigatória é dizer, todo pai tem que educar o filho, isso está certo. Não, agora, que seja a escola um instrumento para fazer isso, está errado. Está claro? Então, tem hoje homeschooling, uma coisa que está crescendo e o nosso governo está apoiando, e eu sou totalmente favorável. Veja, é exatamente esse papel. O pai é quem vai formar e vai escolher a escola que quer para o seu filho, né, e ele é que vai montar a sua escola, ou então vai procurar a escola mais conveniente de acordo com as ideologias que a sua família acredita. Hoje a gente sabe, pelo menos no Rio de Janeiro é assim, que muitas escolas são obrigadas, né, a receber os alunos ali do bairro. Né? Não tem, a família não tem direito, né, de ir para outro bairro, porque a escola, então ele é obrigado. Então isso já é uma manipulação. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que ventilar um pouco esses limites é uma necessidade vital no momento, porque todo mundo tem que ter educação. É obrigatório todo mundo? Sim, senão também não vai ser ninguém na vida. Agora, o modo disso atingir é que tem que ser questionado atualmente. Me parece que não permitir, para fazer o gancho para deixar mais explícito aí, me parece que não permitir o homeschooling é um atentado totalitário e criminoso. Totalmente. Porque, por todos os motivos, né? Porque você vai ter um cara
Eu vi esses tempos um empresário postando, o Flávio Augusto, um empresário famoso aí. Pô, esse cara é bilionário. Ele postou assim, eu não posso educar meus filhos no Brasil. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para contratar os melhores professores do mundo para educar eles em casa. Exato. E eu não posso. Eu tenho que submeter ele à normalidade. E eu fico pensando assim, cara, boa parte da minha educação é porque eu tive sorte, ou seja lá o que for, mas de nascer numa família que pôde me instruir, que pôde colocar coisas na minha cabeça que a escola não colocava, e depois professores da tecnologia e tal. Então, a quem serve proibir o homeschooling, né? Pois é. Então, alguém está querendo manipular alguém, não é verdade? Nós temos aí, eu vou trazer 3 fatos aqui que vou tentar corroborar com todos vocês. Primeiro, o cara que trouxe essa história do estudo formal, do colégio formal, né, foi o Charlemagne, que é o Carlos Magno, magrão, aquele que está em cima do cavalo, na frente da Notre Dame. Ele não era, ele era um analfabeto, mas ele propôs a escola pública. E é engraçado, cara, pra gente pensar que a gente falou macho, fêmea, evolução, bicho, todo mundo foi, pô, mas que parte é isso? As pessoas nunca se questionam, cara, por que, por exemplo, que a mulher menopausada, por que tem menopausa na mulher, né? E por que a evolução humana sobreviveu a mulher que era menopausada? Essa mulher que não procria mais, por que ela foi que sobreviveu e não sobreviveu aquela que produzia? Porque era interessante essa mulher mais velha não ter mais filhos para ajudar na construção, para ajudar no cuidado das outras crianças. Então é por isso que sobreviveu. Essa é a grande resposta que a gente tem do processo evolutivo. É para a gente enxergar como se homeschooling se dá exatamente com a família, com essa integração. Tinham pessoas que tinham que ficar como tinha esses grandes sábios, anciãos, que era o conselho da sociedade dos homens, tinham essas mulheres que ficavam em casa, ajudando as outras fêmeas, ensinando como é que se tratavam, como é que se cuidavam. E um outro ponto, cara, que agora eu quero trazer a questão do totalitarismo. Como eu falei para vocês, eu fui fazer essa experiência de aprendizado lá no Vale do Silício, e lá eles desenvolveram, teve um especialista chinês lá que desenvolveu um acelerador cerebral, cara. Ah, como assim, Conrado? Acelerador cerebral, tu coloca ele e ele dá choque na tua cabeça e tu fica mais esperto. E aí não pode ser verdade. O time olímpico dos Estados Unidos usa, o exército americano usa, para atirar melhor, e eles pulam 10% mais alto. Eles atiram 10% melhor, eles economizam menos munição. E tu pensa, mas coisa incrível, Conrado. Daí, como eu falei para vocês, eu estava na China no ano passado. Lá na China, os alunos nos colégios, eles usam, em vez de ser para a parte de movimento, eles usam para a parte de cognição, que é tipo uma espécie de tiara, que dá um choque na cabeça para tu manter o foco. Só que essa leitura do foco, faz o quê? Se a criança não está prestando atenção, dá um alarmezinho. E o professor sabe que está dando alarme naquela pessoa, ela não está prestando atenção. E o pai recebe um relatório no seu smartphone que o filho não está prestando atenção. Ou seja, essa criança está vivendo um inferno Pink Floydiano, que é o We Don't Need Thought Control. Eles estão sendo sua cabeça monitorada para saber se ele está prestando atenção ou não o tempo todo. E aí tu vem me falar em ensino obrigatório do Estado? Olha as crianças, cara, tendo um domínio, sendo dominadas intelectualmente para prestar atenção no que elas estão recebendo. E aí, se ela não presta atenção, o professor é chamado a atenção e o pai recebe. E aí vem punições. Então, olha o inferno que está acontecendo na China hoje. Então, esse grande terror do controle de pensamento está tecnológico num outro país. Então é para a gente ver como esses grandes cenários caminham pelo mundo. Como o Dr. Bruno comentou ali, cara, um outro problema que a gente tem, talvez se eu fale o nome errado aqui, o senhor me corrija, né? A gente tem hoje, por essa criança que não tem mais a figura paterna para colocar limites e dar amor na família, eles têm uma doença mental agora, um distúrbio, que é o distúrbio desafiador, tá certo? É transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. Na minha época era puxão de orelha que resolvia isso. Agora tem um transtorno, virou uma doença. E é engraçado, cara, que dentro... Engraçado não, é triste, né? Que dessas doenças mentais do DSM, que é o grande livro que é o livro da psicologia, que coloca ali todos os problemas e distúrbios que tem... Não sei a sigla, é Disorder Mental... Blá, blá, blá. Ok, tá? Que é feito pela APA, Associação Americana de Psiquiatria. Na China é um outro DSM. Na Rússia é um outro DSM. Ou seja, as doenças mentais não são as mesmas em todo o globo terrestre. Já se questionaram isso? Câncer é câncer aqui, na China e na Rússia. Gripe é gripe aqui, na China e na Rússia. Por quê
que as doenças mentais não são as mesmas. Essa sociedade que tem doenças diferentes, essas criações que criaram doenças diferentes, que mundo a gente está vivendo por conta dos distúrbios da sociedade. Porque isso tudo vem daqueles grandes males dos três porquinhos, que é o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim, que é a alienação social do Karl Marx, né? É a anomia do Durkheim, o sentimento de não anomos, né? Não existe mais regras, isso. E é também esse sentimento de não estar no mundo, né? Do Max Weber, de não pertencimento, eu não faço mais parte disso. E a gente começa a ver como a sociedade ocidental, e eu coloco a sociedade ocidental, São Petersburgo para cá, toda ela, a gente vive, por mais que a gente ache diferença dos Estados Unidos, Escandinávia, França, é tudo muito diferente desses outros mundos, do mundo árabe, do mundo oriental, vou botar chinês, Japão, né? E vou colocar o mundo russo, essa eslavo, vamos colocar assim. Então olha como essa grande crise de educação é advinda de problemas sociais, dessa grande mentalidade da relativização. Daí eu trago o professor de novo. Então, até que ponto o senhor enxerga isso no seu dia a dia, doutor? Então, é assim, justamente estava pensando que essas doenças todas que você colocou, o que é na prática? Veja, é justamente uma ausência, como eu falava no começo, de educação das virtudes. O que gera a ausência dessa educação na criança? Uma imensa hipertrofia afetiva. A criança hoje está numa bolha protegida pela mãe, pelo pai, quando está presente, né? E ela cresce numa afetividade muito desordenada que leva à seguinte máxima: não sofra, não tenha sacrifícios, não se esforce, porque senão ela vai deprimir, porque ela vai ficar traumatizada. E isso está nos pais hoje. Eu vejo nos meus pais... Não dá palmada que é trauma. Não dá que é trauma. Então, uma criança que não teve essa educação da virtude, qual é a consequência grave que está havendo hoje na educação? É uma crise afetiva. A criança não sabe mais gostar daquilo que deveria gostar, né? E fica só gostando do que é algodão doce, do que é sem valor, do que é enganação. Isso paga uma conta muito grande. Primeiro, quando é criança, porque hoje eu vejo crianças que quando começa a haver uma puxada lá na matéria, a gente começa a exigir, né? Ela começa a fugir, ela começa a brincar na sala de aula com a caneta, com a borracha, ela não quer, porque não tem capacidade de aprender. Hoje, o grande problema da educação, atenção, por favor, atentos, a criança hoje ou não quer aprender, ou quando quer, ela não tem capacidade, porque existe esforço, existe sacrifício, existe uma educação afetiva desde que tem 1 ano de idade. Tem que ter a hora para mamar, tem que depois arrumar os brinquedos com 2, tem que comer chuchu com 3, tem que fazer a cama com 4, tem que ajudar na cozinha com 5. Isso quem faz de forma habitual, de forma rotineira, a criança vai ganhando ali um torque interior. Coragem. Uma coragem, um enfrentamento, que depois na hora de aprender matemática, português, inglês que não gosta, ela tem capacidade... É só mais um desafio. É mais um desafio e ela vibra. Ela tem capacidade de vencer e isso é o que torna o estudo motivante. Agora, o que acontece hoje é gente com corpo de 10... cabeça de 7 e alminha de 5. É o que temos hoje nas salas de aula. É uns monstros, eu vejo uns monstros lá na minha frente que não estão harmonizados, como a gente falava no começo, inteligência, vontade e afetividade, não estão harmonizados. Então hoje a gente nota isso empiricamente. Não, e a maturação do ser humano vem desequilibrada até a idade adulta. Porque ele não está mais preparado ao enfrentamento. Se ninguém coloca limites dele lá na infância... A vida vai colocar, o mercado vai colocar, os outros machos vão colocar, né? Isso. E a competitividade vai se dar dessa forma e aí vem vários outros transtornos. E aí a gente pode pensar também que o que o senhor falou, pô, ele tinha que gostar disso, agora isso é um problema. A gente começa a ter, por exemplo, ansiedade, né? Isso tudo, ansiedade, estresse. Ansiedade é medo de sacrifício. Mas é que tá, a ansiedade, o estresse, isso tudo eram coisas... que valorizavam esse homem da coragem, do enfrentamento do medo, fica ansioso, tem estresse, fica tenso por conta do enfrentamento do medo e hoje se torna sintoma de uma doença.
Hoje a não ansiedade é um sintoma, temos que tomar um remédio. A tensão é um sintoma, temos que tomar um remédio. O sofrimento é um problema, temos que tomar um remédio. Então tudo se torna uma medicação, uma interação medicamentosa que acaba não deixando mais que esse ser humano enfrente a morte. Porque esse grande ponto que a gente está tendo aqui, a gente volta para uma questão anterior, como o Dr. Bruno falou, do medo, da coragem e do medo. Isso. Né? Por falta de educação afetiva. Bruno, eu queria passar a conversa contigo, porque quando o professor Malheiro estava falando dessa questão, né, eu lembrei de uma conversa que eu tive, que foi quase que um red pill assim, na minha vida, que eu tive com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, capaz de estar nos assistindo aí, que ele falou o seguinte: Lucas, já te deu conta a idade dos agentes históricos do passado? Yeah. E eu falei assim, como assim? Ele falou assim, ó, Dom Pedro fez a independência antes dos 25. Pedro Álvares Cabral pegou uma caravela e atravessou o oceano com 18. E ele foi me dando idades de agentes históricos e eu fui me dando conta, assim, ele falou assim, por que a gente está tão para trás? Um dos adventos é que, de fato, a gente vive mais também, né? Então, quando você posterga a vida, você também deixa de enfrentar a morte. Então, mas o ponto dele era maturidade. A infantilização, Claro, o trauma, a classe da criança que a gente tem que deixar na bolha, na protegida. E aí eu queria ouvir de ti, assim, como é que tu está enxergando isso, seja no escritório, na atividade de estudo, na vida e tal? São estudos assim, altamente complexos isso, né? Primeiro porque a vida está ficando cada vez mais fácil. Isso envolve cada vez menos sofrimento, menos esforço. Bom, antigamente, sei lá, você quer comer, bom, tudo bem, você tem que caçar, meu amigo, você vai ter que se, né? Enfim, hoje é iFood, você aperta 2 botões e a criança sabe disso, né? Então, acabou, você não olha mais aqueles esforços grandes, então você começa a assimilar toda a vida a uma certa facilidade. Só que dentro das relações humanas, que também estão em crise, né? Porque agora você se comunica por computadores e telas, né, em geral, você também acaba perdendo essa interação, que também existe um esforço. É muito diferente eu chegar na internet e sair falando e xingar todo mundo e começar. É diferente de eu chegar aqui na frente de vocês, olhando olho no olho. Existe uma posição que me intimida de uma certa forma. Então, essas interações, né, a facilidade, a idade mais avançada. Agora, não tem como a gente fugir da pauta que existe uma crise de maturidade, né? A gente sempre entra nisso, é um medo do esforço. Então, a gente começa a entender, fazer críticas, inclusive, do aumento das populações, porque você pega, o Conrado fala muito sobre isso, né, sobre os animais, e a nossa mente primitiva. Os macacos, eles não toleram grupos tão grandes. É grupinho. Mais do que isso, vai entrando uma dificuldade e a coisa começa a ficar cada vez mais complexa, né? E ele falou também dessa parte de se tornar patológico. Bom, aí a gente tem que puxar um pouquinho para defender aqui a psiquiatria, que é o seguinte. A psiquiatria tem um esforço enorme, porque ela transcende, ela passa um pouco para o campo da sociologia, filosofia, da psicologia, né? E ela tenta com grande ardor e consegue, muitas vezes, né, provar que tem de fato a doença. Mas isso não invalida de fato as doenças reacionárias, ou seja, são doenças que foram reação de uma sociedade que encontra, em certa forma, desequilibrada, de uma forma patológica, né? Então isso ocorre mesmo. Você vê uma criancinha com transtorno do pânico, ansiedade generalizada, agorafobia, né? Tudo agora é transtorno de déficit de atenção. Mas espera aí, quando você pega uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, né? Claro que existe, principalmente com hiperatividade, existe. É claro que existe. Mas espera aí, existe um excesso também. Ele mencionou o DSM e o CID, o Código Internacional de Doenças. Definitivamente tem alguma coisa que a gente precisa criticar nele, né? A gente toma isso como verdade, claro, né? É bom que seja um guia, mas espera aí, 70% tem interesses outros, né? Eles têm interesses em outros laboratórios, eles trabalham tanto para o DSM quanto para o laboratório. Então, calma aí. E como é que esse negócio de ficar mudando? Como é que uma doença fica tão mudando? Como é que muda de país para país? Então, isso tudo deixa a gente um pouco mais atônito, mas ainda assim não invalida o esforço da psiquiatria, que é enorme. A gente já enfrenta preconceitos enormes e, de fato, essas crianças estão, de fato, tendo doença. Mas mais importante do que validar ou invalidar a doença, a gente começa a confrontar e dizendo, bom, qual é a causa disso, né? Porque, de fato, tem crianças que têm e tem várias crianças que não têm. É importante frisar isso porque essa coisa do opositor desafiador, principalmente, a gente entra e fala, puxa vida, é quase que unânime ver pais que não têm nenhuma autoridade, né? Ou então que são completamente ausentes, né?
E mesmo quando você está falando sobre transtornos que já são mais antigos, por exemplo, o transtorno déficit de atenção com hiperatividade, cabe o que a gente está falando lá no início, que é aquela coisa, né? Bom, essas pessoas que têm isso, principalmente na vida adulta, fica claro isso, elas têm outras potências que talvez o atento, né? A pessoa que é mais enquadrado no ortodoxo, ela não tem. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que tem o déficit de atenção, ela pode até ser subordinada aos testes e vai validar, realmente tem aqui, né, e tal. Essa pessoa, geralmente, ela se perde no passo a passo aqui, né? Ela tem como se fosse uma certa miopia, né? Ela não consegue ver. E aí, só que ela consegue, ao contrário seria da miopia, ela consegue ver lá longe. Ela tem é comum isso, ela tem uma visão bem distante, então ela consegue traçar grandes planos, mas ela tropeça na execução. Ela tropeça aqui na metodologia que é aquela bem cartesiana, bem passo a passo aqui, ela não consegue. Mas aí você une um com o outro, é a perfeição, né? Você pega a potência de um, pega a potência de outro. O que a gente faz? Medica essa criatura. Bom, perdemos então uma pessoa visionária, perdemos uma pessoa que talvez tenha uma criatividade acima da média, que talvez pudesse, não sei, né? É difícil isso, mas que pudesse trazer algum tipo de evolução, uma criação, uma invenção qualquer. E a gente trouxe ela para falar, olha, é o seguinte, parabéns, agora você conseguiu passar, tirar 6 ou 7 lá na escola, né? Então, de fato, existe isso. Mas a gente acaba, no final das contas, né, quando a gente fala sobre a parte da crise educacional, eu acho que existe aqui um consenso que existe essa crise, né? E que essa crise, você vê, quando a gente está falando de conservadorismo, todo mundo fica um pouco arrepiado com esse nome e tal, né? Mas o conservadorismo tem isso também de bom, né? Quando a coisa é boa, a gente quer conservar. Mas educação é unânime aqui, ninguém quer conservar o tipo de educação que a gente está tendo hoje, né? A gente quer outras coisas, a gente quer o clássico, a gente quer, sei lá, alguma outra coisa que vai ser falada aqui. Mas você vê que, mesmo quando a pessoa tem lá é aficionado, não, eu sou conservador e tal, mas espera aí, é unânime aqui, todo mundo chegou num consenso de que existe uma necessidade de mudança, que esse atual não tá correto, que a gente precisa mudar, né? Eu preciso convidar todos à conclusão, e aí também convido para trazer os pontos que acharem pertinentes, mas também, como esse é um assunto muito difícil, normalmente tento pedir dicas, né? Mas dessa vez eu vou eximir as dicas e vou dizer só para a gente tentar colocar qual é a prioridade de enfrentamento, né? Vamos quebrar o problema em partes para ver se a gente enfrenta melhor. Qual é a prioridade de enfrentamento e façam a conclusão também com todos os comentários que vocês acharem pertinentes. A conclusão que eu vou fazer aqui, do meu ponto de vista, fecha exatamente com o que o Bruno acabou de falar. A gente não está satisfeito com o que a gente tem, talvez a gente não tenha essa acuidade visual de enxergar lá o futuro, né? Mas a gente, por via negativa, sabe que a gente não quer. Né? Eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero, o que eu estou desgostoso. E muitas vezes, para que nós construamos o futuro, nós temos que conseguir primeiramente enxergá-lo. E eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, de trazer especialistas da área da psiquiatria, da área da política, da área da educação, e pensar, o que a gente não quer, é o primeiro passo para a gente começar a tocar esse mundo e saber para que caminhos nós temos que levar. Eu acho que o que o Dr. Malheiro trouxe para nós hoje, a gente tem... eu sou muito displicente. A gente tem uma experiência diferente lá no Rio de Janeiro. A gente tem uma escola voltando para um tradicionalismo. A gente tem a elevação da figura paterna, a elevação da masculinidade, trazendo o pai à responsabilidade e valorizando o professor nessa escolha. E eu retorno para aquele ponto que eu falei aqui no início, a valorização desse recurso humano, trabalhar para achar esse recurso humano que se comunique com os meus valores e com a minha tradição e com a minha moral, e depois disso dar liberdade toda a ele para que ele consiga desenvolver o conhecimento que é o que vai nos gerar inovação e raridade, valor econômico e riqueza. E aí sim nós vamos sair de uma nação pobre, fechada, em termos da liberalidade para construir o conhecimento, e vamos sim ficar uma nação mais rica e mais... estável, próspera. Pujante, né? Pujante. Eu gostaria de concluir como eu comecei. O conceito de pessoa humana foi esquecido na educação nos últimos 80 anos. Então, os pais hoje não conseguem olhar para o filho e ver nele uma pessoa. Veem nele uma posse, uma coisa,
como dizia o Bruno, então vai ser meu, eu vou fazer com que ele então não sofra nada, eu vou querer o filho para mim o máximo de anos possível. Então essa imaturidade tem um pouco de culpa da mãe possessiva que quer o filho para si. A mãe que enxerga no filho uma pessoa, ela não quer ele para si, ele quer que o filho seja feliz. Isso é um despreendimento. Então aqui vem um aspecto importantíssimo na área da educação, que é a educação é materialista? Você está educando para ganhar dinheiro? Está ganhando para ganhar prazer pessoal? É uma educação egoísta? Você quer o filho para você? Então, se você quer o seu filho para você, então é óbvio que vai ter dois mundos. A mãe muito super protetora, que vai gerar infrafilhos, né? Ou a mãe que terceiriza tudo para ganhar dinheiro, para achar que trazendo dinheiro para casa vai ser uma super mãe, um super pai, e aí vai resolver o problema. Não. Então, eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que ressuscitar urgentemente é que a escola, e aqui os gestores escolares que estão me escutando, diretores de escola, tem que se perguntar, a sua escola está cumprindo a função número 1, que é formar pessoas? Você, quando é valorizada e avaliada socialmente no jornal, você se orgulha por isso? Ou você se orgulha só porque o Enem é muito bom e vai trazer muitas matrículas? Eu me orgulho que o meu colégio oferece no boletim português, matemática e tal, e também o boletim de virtudes. E meu filho está muito bem em honestidade, está muito bem em sinceridade. O meu filho é muito generoso. Isso é um bom colégio. Aquele que valoriza a parte acadêmica, e esse é obviamente o principal objetivo, mas em paralelo, aqui faço um Brasil paralelo, em paralelo tem que haver também o boletim do caráter. Cadê a escola que se preocupa com isso? Para isso, tem que haver mais alternativas educacionais. Não pode ser um modelo único. Não pode haver um modelo. Tem que ter o homeschooling, tem que ter o charter school, que o Brasil ainda não descobriu essa imensa riqueza, que tem muito sucesso nos Estados Unidos e em alguns estados. Tem que ter o cheque escola, tem que ter a escola tradicional, tem que ter o single sex. Enfim, tem muitas alternativas que quando os pais se sentem responsáveis, tem que lutar por isso, como sempre foi na área da educação. Eu acho tão interessante isso que você está falando, porque é o seguinte, você está falando de formação humana. A partir do momento que você tem um humano bem formado, aí já entra outro debate, né? O que é isso, mas ele já acabou de falar, é um ser humano ético e virtuoso, né? Mas, enfim, quando você consegue, de fato, formar um humano, as outras discussões, elas se tornam bem mais irrelevantes. Aí a gente precisa falar tanto sobre ecologia, sobre política. O ser humano bem formado, ele sabe o que fazer. É engraçado, ele sabe fazer o que dentro do relacionamento, ele sabe como ser bom pai, ele sabe como fazer as coisas. É claro que vai ter uma técnica ou outra, aí ele busca, não tem problema, né? A gente oferece, mas o ser humano bem formado, ele talvez seja o ápice da civilização. Ele é um indivíduo, um indivíduo, ele é a pessoa que fornece a base para todo o mais, né? Eu apanho muito quando eu falo isso, apanho muito. Mas o que acontece? Uma das bases dessa formação é quando você expõe o filho às frustrações, né? Isso começou com o advento da psicanálise. Bom, a psicanálise, ela morre de medo da frustração. As frustrações vão gerar neuroses e isso vai trazer a patologia. Olha, o problema da psicanálise, um dos problemas é que se tornou meio que uma religião, então eu apoio muito. Eu sei que eu vou ver, vai ter um monte de mensagem lá me tacando pau, porque você não deveria, você não é psicanalista, então você tem problemas, questões, enfim, eu não vou adentrar dentro de... Não vou adentrar desse assunto. Mas eu tô contigo então, vou te apoiar contra o conformismo social. Puxa vida, né? A psicanálise, enfim, entrou em desuso por vários motivos, também não entra aqui, mas a pauta é frustração. Então, um grande recado aqui é amor limite. Dentro desse limite vai envolver a frustração, não tenham medo de frustrar um pouco o filho, bom senso, né? Ou seja, primeiro seja você bem formado para você poder inspirar e usar o seu bom senso para poder frustrar, porque senão acontece também exatamente ao contrário, né? Frustra demais e você também perde a potência desse ser humano. Então é amor e limite, tendo bom senso para poder inspirar. Se eu pudesse falar para qualquer profissional da educação aqui, a força maior de vocês está na inspiração, né? Então, é algo que precisa estar, antes de mais nada, bem formado dentro de si, para depois você passar para o público, né? Muito obrigado a vocês três por tornar possível esse debate aqui na Brasil Paralelo. E lembrando todo o público que a Brasil Paralelo é uma iniciativa comprometida com a solução da cultura e da educação do Brasil, e é por isso que a gente está aqui discutindo isso, que é a única forma da gente começar a avançar nessas pautas, né? Muito obrigado, boa noite. Fala galera, espero que tenham gostado do debate de hoje. Amanhã continua a nossa maratona, o tema que vai ser debatido é a nova mídia, como entender a nova mídia que está surgindo, com novos participantes na mesa. E se você gostou do conteúdo de hoje, eu peço que antes de sair desse vídeo,
clique no link embaixo do vídeo e conheça como é se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. Essa é a última chance do ano para você se tornar membro com 30% de desconto. É mais de R$150 de desconto num ambiente onde você vai encontrar conteúdos como esse que você assistiu e muitos outros, documentários, podcasts, cursos, entrevistas, enfim, é uma infinidade de conteúdo para acompanhar a sua vida, aproveitando que está no final do ano agora para a gente começar o ano com o pé direito. Torne-se membro da Brasil Paralelo, aproveite essa oportunidade e financie novas produções gratuitas da Brasil Paralelo que impactam milhões de brasileiros. Esse trabalho precisa continuar e conta com seu apoio para isso. Nos vemos amanhã no debate e até breve.